Muito bem, estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, onde estamos falando das promessas de Deus. E esse domingo estaremos encerrando esse termo das promessas de Deus. Novamente, as promessas de Deus são milhares que nós encontramos na Bíblia. É claro que aqui não deu para abordar todas as promessas, mas abordamos as principais: a promessa de salvação, a promessa de cura divina, a promessa de proteção divina, a promessa de provisão, de vida abundante. E se nós conseguirmos obter essas promessas, já conseguimos uma grande coisa. Nessa lição 13, nós vamos falar das promessas de Deus. São infalíveis, elas não falham. Mas como obter então as promessas? Ora, toda promessa de Deus se obtém pela fé. É assim que nós obtemos as promessas de Deus. Mas saiba que elas são infalíveis. Aquilo que Deus promete, Ele cumpre. O texto áureo que nós vamos ler é Números, capítulo 23, verso de número 19, que diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Números 23, verso 19. A verdade prática é que as promessas de Deus são infalíveis, porque Deus vela para cumprir a sua palavra, e sua palavra sempre se cumpre com o propósito dele. Portanto, vamos agora à leitura bíblica em classe. Nós vamos ler a passagem do Salmo 102, verso 25 a 27. Também vamos ler 2 Pedro, capítulo 3, verso 8 a 13. Vamos ao Salmo 102, versos 25 até o verso 27. Está escrito assim: Desde a antiguidade fundaste a terra e os céus são obras das suas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles, como uma veste, envelhecerão, e como roupa os mudará, e ficarão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Vamos ao 2 Pedro, capítulo 3, verso 8 a 13, aonde lemos: Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tempo tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá, como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas as coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Note, aqui em 2 Pedro, verso 9, o Senhor não retarda a sua promessa. Aqui é a promessa da vinda do Senhor. E no verso de novo, verso 13, menciona outra promessa, que é a promessa de novos céus e nova terra, aonde habita a justiça. Então, vemos aqui que Deus é fiel para cumprir as suas promessas. E isso que Deus tem falado
vai acontecer. Vamos ao comentário da nossa revista, a introdução. A Bíblia revela atributos exclusivos de Deus. Quais são esses atributos? Sua onipotência, sua onipresença, sua onisciência, também podemos mencionar sua onibenevolência, não é? E que enfatizam nessa lição sua imutabilidade, ou seja, Deus não muda, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Porque ele não muda, ele não falha em suas santas promessas. Tanto as do Antigo Testamento como as do Novo, Deus irá cumprir. A infalibilidade de Deus em suas promessas é um tema de grande valor para nós, que fortalece a nossa vida espiritual e aprofunda o nosso relacionamento com Ele, bem como a nossa confiança e fé que aquilo que Deus falou, Ele irá cumprir. A palavra-chave aqui é infalibilidade, e essa infalibilidade se aplica a Deus. Falemos então no primeiro ponto de Deus é infalível. Vamos à infalibilidade de Deus. O Salmo 102 revela a autoridade de Deus, exemplificada pelo seu governo sobre a criação. No versículo que nós lemos, verso 25, desde a antiguidade, fundastes a terra, e os céus são obras das suas mãos. Contudo, o salmista ainda faz o contraste entre Deus e sua criação. O que há na criação um dia passará, envelhecerá e se mudará, mas o Criador não muda, ele permanece para sempre. Olha o verso 26 do Salmo 102. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles, como uma veste, envelhecerão, como roupa os mudará e ficarão mudados. A imutabilidade de Deus revela que ele é o Deus infalível. E isso também o verso 27 nos afirma, dizendo, mas tu é o mesmo e os teus anos nunca terão fim. Ou seja, Deus é o Deus eterno que não muda, permanece igual. Por isso que na Bíblia não há uma só referência que mostre que Deus falhou em seus planos, ou em suas palavras, ou ainda em suas promessas. Ele, Deus, é absoluto, é infalível e é imutável. Vejamos uma promessa infalível em 2 Pedro, capítulo 3. Vemos que o apóstolo Pedro tem o propósito de responder à igreja a respeito da suposta demora do retorno do Senhor Jesus. Primeiro, ele explica que o tempo de Deus é diferente do nosso. 2 Pedro 3,8, ele diz que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, pois ele é o Criador e nós somos as criaturas. Deus não está preso ao nosso tempo. E Pedro ainda vai mais além, mostrando que o motivo de o Senhor ainda não ter retornado para nos buscar tem a ver com nada tem a ver com alguma falha em sua promessa, mas sim tem a ver com a sua longanimidade, com a sua bondade, que não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao arrependimento. Segundo Pedro, capítulo 3, verso de número 9. Mostra aqui que Deus, ele é paciente, mas haverá um momento, sim, em que o Senhor voltará e surpreenderá muitos, virá, como diz aqui, como um ladrão, e muitos e transformará todas as coisas. A promessa da vinda do Senhor, ela é infalível. A palavra infalível de Deus. Ao longo da Bíblia, vemos que Deus cumpre suas promessas conforme lemos em Reis. 1 Reis 8:56. Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel.
segundo tudo o que disse, nenhuma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. 1 Reis, capítulo 8, verso 56. Esse texto confirma a infalibilidade de Deus em cumprir suas preciosas promessas. Ele não esquece de nenhuma delas, porque ele é um Deus zeloso para cumprir aquilo que prometeu, Jeremias, capítulo 1, verso 12. Portanto, a Bíblia, a palavra de Deus, é a fonte das promessas infalíveis de Deus para as nossas vidas. Então, a sinopse, tópico 1. As promessas de Deus são infalíveis, porque o nosso Deus não falha. Ele é um Deus fiel. Vamos então ao segundo ponto aqui da nossa lição. Deus não mente nem se arrepende. Deus não mente nem se arrepende. Em Números, lemos que Deus não mente nem se arrepende. Números 23, verso 19. Ao longo do capítulo 23 de Números, há um contexto que reforça a verdade de que o Altíssimo não mente e nem se arrepende. Por ocasião da tentativa de Balaque em fazer com que Balaão amaldiçoasse o povo de Israel, lemos que ao introduzir a mensagem da palavra de Deus, que não agradaria a Balaque, o profeta Balaão enfatizou que ele, Deus, não mente, nem se arrepende, para que em seguida arrematar. Números 23, 20, Balaão afirma: eis que recebi mandato de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não o posso revogar. Números 23, verso 20. Assim, Balaão não podia fazer o que Deus não havia decretado. Deus se arrependeu, não é? O Deus não se arrepende. Em Gênesis capítulo 6, lemos que Noé construiu uma arca para a salvação dele e de sua família e dos animais por causa da destruição que viria devido à grande corrupção e violência da sociedade de sua época. Gênesis capítulo 6, verso 3, verso 14. 1 Pedro 3, verso 20. Entretanto, esse mesmo texto diz que Deus havia se arrependido de ter feito o ser humano, pois pesou-lhe o coração. Ao contemplar o caminho da corrupção e violência que a humanidade decidiu trilhar. E aí poderíamos nos perguntar, afinal de contas, Deus se arrepende ou não se arrepende? Parece aqui uma aparente contradição. E vamos tratar disso nesse tópico 3 aqui. Em Números, lemos que Deus não se arrepende. Números 23, 19. Em Gênesis, capítulo 6, verso 6, diz que ele se arrependeu. Contudo, em Gênesis 6, o arrependimento aqui nada tem a ver com algo que ele tenha feito de errado ou alterado um plano original, mas sim tem a ver com a humanidade, que fez com que o plano e propósito que o Senhor havia delineado para ela desde sempre, juntamente com a expressão arrependeu-se, a expressão pesou-lhe em seu coração, que traz a conotação humana aplicada a Deus para reforçar a ideia de quanto ele se entristeceu com a escolha que o ser humano fez. Na teologia, damos o nome a esse fenômeno presente nas escrituras de antropopatismo, ou seja, a forma que o autor sagrado usa para atribuir características humanas a Deus, ou sentimentos humanos a Deus, no sentido que a mensagem fosse mais bem compreendida pelo leitor do texto sagrado. Em Gênesis, capítulo de número 6, vemos que a falha aqui não estava em Deus, mas no ser humano,
Portanto, o arrependimento de Deus não era nada e nada tem a ver com o seu plano de relação como criador, mas sim com o ato rebelde do ser humano. Portanto, na sinopse, tópico 2, o nosso Deus não mente nem se arrepende, pois nele não há sombra de variação. Em outras palavras, podíamos dizer que Deus se arrepende quando o ser humano muda o seu propósito. E Deus não se arrepende com relação aos seus propósitos e promessas. Vamos então a sinopse tópico 2. Como já dissemos, Deus não mente nem se arrepende porque nele não há sombra de variação. Falemos agora do ponto 3, as infalíveis promessas de Deus. Deus tem um plano glorioso. A queda do ser humano não pegou Deus de surpresa. Pelo contrário, havia um plano delineado por ele desde o princípio, conforme lemos no Apocalipse. E adoraram-no todos que habitam sobre a terra, estes cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Qual era o plano de Deus? Um plano glorioso que, segundo o conselho da sua vontade, conforme Efésios 1, verso 11 e 12, já havia sido planejado por meio de Jesus, o nosso Salvador. João, capítulo 1, verso 1 a 4. Assim, o mistério da salvação foi revelado como uma promessa infalível de Deus, já em Gênesis 3,15 e João, capítulo 3, verso 16. Falemos da eternidade. Juntamente com o plano de salvação, Deus prometeu a vida eterna. 1 João, capítulo 2, verso 24 e 25. Isso mostra que nós não fomos criados para a queda, para a rebelião contra Deus e, consequentemente, para a finitude. Fomos criados para eternamente andar e viver na presença de Deus. Dessa forma, o Senhor Jesus é o garantidor da nossa eternidade, que um dia experimentaremos por ocasião da sua vinda e da transformação do nosso corpo corruptível em um corpo incorruptível e celestial. 1 Coríntios, capítulo 15, verso de número 54. A esperança forjada na promessa infalível de Deus. Ao longo dos séculos, o ser humano busca uma maior expectativa de vida. Ele tem buscado no suporte dos avanços da medicina, dos nossos recursos científicos e tecnológicos à disposição da humanidade. Mas o envelhecimento e a morte são realidades que são vivenciadas pelo homem. Inexoravelmente, todos iremos morrer. Contudo, os que têm sua esperança forjada na promessa infalível de Deus sabem que nada nesse mundo pode enfraquecer a alegria da salvação que desfrutamos em Cristo Jesus. Compreendemos que a vida é um dom de Deus, Romanos 6, verso 23, e que o salário da morte é o pecado, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E que por isso, de maneira grata e alegre, tomamos a caminhada com Deus até chegar o dia em que conheceremos a Ele como Ele nos conhece. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo de número 2. E também vemos em João, na primeira carta de João, que como Ele é, nós seremos. A sinopse, tópico 3. A nossa esperança está forjada na infalibilidade da promessa de Deus. Vamos concluir. Aqui concluímos mais um trimestre.
onde estivemos estudando a respeito das promessas infalíveis de Deus. Aqui temos a oportunidade de renovar a nossa esperança no Senhor, sabendo que podemos fazer a nossa caminhada com Cristo de maneira confiante e segura, pois o nosso Deus é fiel para cumprir todas as suas infalíveis promessas. Confiemos em Deus e na força do seu poder. E com o findar desse trimestre, findamos também um ano. E que próximo ano que você possa colocar toda a sua confiança em Deus. E que se você tem confiado nele nesse ano, que você confie mais ainda no ano em que nós vamos entrar. Vamos à revisão do conteúdo através das perguntas e as respostas. Primeiro, o que o Salmo 102 revela? Vemos a resposta. O Salmo 102 revela a autoridade de Deus, que é exemplificada pelo seu governo sobre a criação. Salmo 102, verso 25. Segunda pergunta. O que lemos no livro de Números segundo a lição? O que nós lemos em Números, vemos que Deus não mente nem se arrepende. Números capítulo 23, versículo 19. Vamos à terceira pergunta. E o que tem a ver o arrependimento de Deus em Gênesis 6? E a resposta é, em Gênesis 6, o arrependimento nada tem a ver com Deus mesmo, que tenha sido feito errado ou alterado em um plano original. Mas o arrependimento aqui tem a ver com a humanidade que fez com que o seu plano e o propósito que o Senhor havia delineado para esta desde sempre fosse de alguma forma que parece que frustrado pela própria humanidade. E aí vai trazer o juízo de Deus, que é o dilúvio. Vamos à quarta pergunta. De acordo com a lição, como o mistério da salvação foi revelado? E a resposta é, o mistério da salvação foi revelado logo na queda, em promessa infalível de Deus. Gênesis 3,15, que chamamos de proto-evangelho, que da semente da mulher sairia aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E vemos esse cumprimento em João 3,16, quando Deus envia o seu Filho ao mundo para a salvação da humanidade. Quinta e última pergunta. O que os que têm a sua esperança forjada na promessa infalível de Deus sabem? E a resposta é, os que têm sua esperança forjada na promessa infalível de Deus sabem que nada nesse mundo pode enfraquecer a alegria da salvação que desfrutamos em Cristo Jesus. Deus te abençoe em Cristo Jesus, que a graça de nosso Senhor e Salvador seja convosco e que se prepare para o próximo trimestre, onde estaremos estudando uma nova revista com um novo tema. Eu vou até aqui verificar o tema para todos, que possa você adquirir a sua revista. E a próxima é Em Defesa da Fé Cristã, primeiro trimestre 2025, na revista de adultos, iremos estudar Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência, não é? Então, que nós possamos entender dessa forma a defesa da fé cristã. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Ao entrar no canal, clique naquela foto redonda, vai aparecer um menu, clique no playlist. Ali no playlist você vai encontrar um total de 246 pastas com mais de 7.300 vídeos para você. O nosso canal está cada vez melhor, com mais informações, com mais aprendizado para você
entre no canal, divulgue esse canal para que muitas pessoas sejam abençoadas por todo o ensino, por todo o material que nós temos colocado. O nosso canal hoje possui um dos maiores conteúdos evangélicos em termos de ensino para você, com comentário de toda a Bíblia, com a Bíblia lida para você, com personagens do Antigo, do Novo Testamento, com dificuldades bíblicas, com curiosidades bíblicas, com viagens a locais que fizemos ao Monte Sinai, a Israel, a Roma, a Coríntio, a Ilha de Patmos. É tanto material para você. Museu da Bíblia em Washington, a réplica da Arca de Noé no estado de Kentucky. Não perca, é muita coisa para você ali acionar, aprender do nosso canal. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia.